Graça e paz, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Mais um estudo de quinta-feira. Nós hoje vamos falar continuar falando sobre os discursos, de Jesus em Mateus, tá? Mas antes eu queria ler com você um salmo e orar. Salmo de número 73, versos de 25 a 28. Diz assim: Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que me compraza na terra, ainda que minha carne e meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Vamos orar a esse Deus maravilhoso, que proclamamos os feitos, proclamamos a glória dele, mas como salmista, que mais tenho eu no céu? Que mais tenho eu? Não há outro na terra que se compraza como esse Deus maravilhoso para conosco. Feche seus olhos, vamos orar. Deus Santo, nós te bendizemos, te adoramos, te bendizemos pelo Deus que o Senhor é. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus presente, um Deus fiel, que tem nos abençoado, que tem nos fortificado. Obrigado pelo teu amor, ó Pai. Clamamos em nome de Jesus, para que o Senhor se faça presente conosco em nossas vidas, nesse momento, nesse estudo. Mostre a tua graça e o teu poder, e que possamos entender, Senhor Deus, os caminhos, os passos em que devemos seguir. Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos medos, perdoe, Senhor Deus, às vezes que desconfiamos do Senhor, desconfiamos da tua vontade, não colocamos nossa fé plenamente em ti. E clamamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome do seu Filho Jesus, para que o Senhor nos fortaleça, porque não há nada na terra, não há outro nos céus que não a ti, senão a ti, que nos acolha, que nos fortaleça. Oramos e bendizemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Seguimos então o nosso estudo dos discursos, de Jesus. E como eu tenho seguido o exemplo, nós não vamos ler todo o texto, porque o texto é bem grande, mas nós vamos ler 2 versículos no início, e um versículo no início e outro no fim, para mostrar que há esse fechamento, essa abertura e esse fechamento desse texto. Então, Mateus capítulo 13, nós vamos ler o verso 1, tá? E depois vamos ler o 53. Capítulo 13 de Mateus. Diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira-mar. Então mostra a mesma dinâmica dos 10 mandamentos, das bem-aventuranças, quando Jesus se assenta para ensinar. E no final, capítulo 13, verso 53. Tendo Jesus proferido essas palavras, retirou-se dali. E o 54. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Então, Jesus se assentou e depois se retirou dali. E como nós temos visto, esses discursos de Jesus, ele vem mostrando muito sobre o reino de Deus, Não somente sobre o reino, mas também de quem vive este reino, como lá as bem-aventuranças. E aqui não é nem um pouco diferente. Então, depois de uma crescente oposição que nós vemos nos capítulos 11 e no capítulo 12, Jesus passa a ensinar por parábolas. Não somente como um recurso didático neutro, mas como um ato judicial
e revelatório. As parábolas, elas revelam o reino aos discípulos, mas também elas ocultam o reino aos endurecidos de coração, ok? Então, o reino não falhou. Ele avança de uma forma inesperada, silenciosa e soberana. Isso é muito interessante para algo que eu vou dizer no final. Mas vamos lá, são várias parábolas que tem aqui neste capítulo, e nós vamos começar então com a primeira parábola do reino proclamado em meio à rejeição, que está lá em Mateus, capítulo 13, versos de 1 a 9, depois do 18 ao 23, a parábola do semeador. Nós temos então essa delimitação, porque do 1 ao 9 nós temos a parábola e depois do 18 ao 23 nós temos a explicação dessa parábola. E a ênfase teológica aqui não está com a semente, o problema dela não está, né? O problema do texto não é a semente, que é a palavra de Deus, nem o semeador, mas os solos que são essas respostas, os corações dos seres humanos. Então, como eu falei no penúltimo encontro, que toda vez que você se conecta ou toda vez que você fala do evangelho, você tem duas respostas: ou você se rende a ele ou você nega ele. Então, essas são as respostas que os seres humanos têm que dar a Jesus, ao evangelho, e aqui ao que Jesus está falando sobre essa parábola, perdão. Então nós temos aqui, mostrado nesse texto, uma diversidade de respostas. E essas diversidades de respostas não invalida a missão. Porque o tempo todo nós vemos esse texto, depois os irmãos podem ler com calma, que há várias respostas e normalmente essas respostas são tidas trazendo algum problema. Então, o reino avança mesmo tendo essa rejeição visível, né, através dessas respostas. Mas vamos seguir. Então, no capítulo 13, versos de 10 a 17, que é no meio dessa parábola que nós vemos o semeador, vemos o mistério do reino e o juízo do endurecimento. A vós é dada a conhecer os mistérios do rei, como diz a Jesus aos seus discípulos. A vós é dado conhecer os mistérios do rei. Há uma ênfase aqui teológica. Então, as parábolas cumprem, então, o que Isaías 6, capítulo 6, versos 9 e 10 vão dizer. A revelação é um dom da graça de Deus, não um resultado da inteligência espiritual de cada um. Então, a revelação do Evangelho, a revelação do que Deus quer, é um dom dado por Deus. O ensino de Jesus possui uma função escatológica, mas também tem uma ideia de uma função judicial. Ele não somente está trazendo esse novo reino, mas ele está mostrando quem são esses dois tipos de pessoas. Aqueles que têm o coração que vai entender essa mensagem através de Jesus, né? Através da graça de Jesus, do Espírito Santo, que vai ter o coração amolecido por Deus, como aqueles que terão o coração endurecido também, né? São as respostas. Então, o reino divide antes de reunir. O reino divide, e a ideia de dividir não são pessoas dentro do reino, mas a ideia é aqueles que são do Senhor e aqueles que não são do Senhor. Ok? O reino cresce, aí o restante é Mateus 13, 24 a 30 e 36 a 43. O reino cresce em meio ao mal, que é o joio, a parábola do joio e do trigo. Né? Da mesma maneira, nós temos a parábola e depois a interpretação dessa parábola.
E aqui nós temos então que o reino cresce misturado ao mal, como está no presente século. O reino cresce mesmo estando num mundo onde que o pecado ainda se faz presente. Então, algumas coisas da raiz do pecado ainda se está presente. E a separação final, então, deste joio, né, e do trigo, como é mostrado, pertence tão somente a Deus e não à igreja. Não é a igreja que vai dizer quem é mais santo ou não. É somente Deus. É Ele que vai agir. O juízo é futuro e é certo. Porque não somos nós que agimos. É Deus. Então, e isso é interessante porque se fôssemos nós teríamos os nossos queridinhos, né? Nós olharíamos, poderíamos falar assim, poxa, essa pessoa ela fez tanta coisa certa, tanta coisa correta, vou trazer ela, vou separar ela para ser trigo, e na verdade ela era joio. E às vezes uma pessoa que fez tanta coisa errada na vida, que todo mundo falava, esse daí não tem jeito, nem Deus, mas na verdade esse aí é o trigo. Então, é bem aquilo que Deus fala quando vai, o profeta quando vai ungir Davi, né? Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Por isso que é ele que pertence a essa separação e é ele que vai agir isso no dia do juízo. A igreja vive na tensão entre a paciência e a espera, porque vivemos nesse mundo que queremos viver o reino, mas estamos misturados no pecado, mas temos a esperança de que ele vai voltar. O reino avança, e esse é um outro texto, o reino avança de uma forma oculta e irreversível, como diz lá em Mateus 13, versos 31 a 33, tá? Que é a parábola, então, do grão de mostarda e do fermento. Os pequenos começos não indicam fracassos, tá? E o crescimento desse reino, que parece de uma maneira simples, como uma semente, um grão de mostarda, mas o crescimento do reino ele é orgânico, ele é silencioso e é inevitável. E é muito interessante porque você olha as plantas, e aqui em especial ele está falando do grão de mostarda, mas você não vê barulho deles crescendo. Você não vê a semente saindo, morrendo e crescendo a flor, o caule, né? E depois dando raiz. Você não vê barulhos, é silencioso e é inevitável, porque se tiver um solo bom, vai crescer e vai dar fruto. Então Deus trabalha de dentro para fora, não por meio de espetáculos. Deus não gosta de espetáculos, ok? Seguindo então, após isso daí, nós temos Mateus 13, de 44 a 46, o tesouro e a pérola perdida, o valor supremo do reino. O reino exige uma renúncia total. Se você quer viver o reino de Deus, e para você viver o reino de Deus, você é escolhido por Deus, você precisa renunciar, e uma renúncia total, renúncia de quem você é. É o que Paulo fala, não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. A alegria, então, quando você renuncia isso, a alegria que você tem dessa descoberta precede, então é muito maior do que o sacrifício que você vai fazer. O discipulado nasce do valor percebido, não da obrigação. Quem entende o reino entrega tudo com alegria. Por mais difícil, por mais complicado, por mais sofrido, e essa alegria, a alegria não é algo momentâneo, é algo
de espírito. Quem entende o reino, ele entrega com alegria ao Senhor. Se entrega com alegria ao Senhor. Nós temos então Mateus 13, 47 a 50. O juízo final é a separação de vida. Essa aqui é a parábola da rede. A missão recolhe muitos, mas nem todos pertencem ao reino. O juízo final é inevitável, justo e definitivo. O reino cresce, mas agora será plenamente revelado no fim. O reino é plenamente revelado no fim. Isso é muito interessante. Nós temos no grego 3 palavras que é usada para revelação. Uma delas nós conhecemos que é Apocalipse, que é o texto, o livro bíblico. Uma outra palavra, ela mostra a revelação que no último dia tudo que foi feito nos será revelado. Nós não teremos mais dúvidas. Nós não teremos mais por que foi isso, por que foi aquilo, o que aconteceu, o que tinha, sabe aquele... É engraçado, quando a gente era menor, falava assim, quando você morrer e estiver na presença de Deus, o que você vai querer perguntar para Deus? Primeira coisa. Você não vai precisar disso, porque você não vai ter dúvidas. O reino vai ser plenamente revelado. Plenamente revelado. E isso é muito importante, porque é a ideia do tapeceiro, que depois você vai ver a arte final e vai ficar maravilhado. Você não está vendo mais pelas linhas abaixo, mas está vendo pelo topo. Então Deus está trabalhando nisso, Deus está agindo nisso, e vai chegar no momento em que tudo será revelado, todos os mistérios do Senhor será revelado nesse reino com discípulos. Em Mateus 13, 51 a 53, vai dizer, todo escriba instruído no reino. Os discípulos são intérpretes da revelação. Esse reino une uma continuidade do Antigo Testamento com uma novidade do Novo Testamento. Então, esse reino ensina a igreja como ela deve se portar com fidelidade às Escrituras e a sensibilidade no seu tempo. A palavra do Senhor nos mostra como agir assim. E isso, meus irmãos, é muito interessante porque temos algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, é que o reino não avança por uma aceitação imediata. Não é por uma aceitação imediata. Não é você pregou, a pessoa, amém, já aceitei. Não é assim. O segundo ponto é o crescimento desse reino, ele é invisível e precede a glória visível dele. Então, nós não vemos esse reino crescer, mas nós veremos esse reino crescer. Nós não sabemos quantos são partes desse reino. Nós não temos noção disso, mas um dia nós vamos ver. A fidelidade do semeador é mais importante do que o tamanho da colheita. Nós somos chamados não para dar números, nós somos chamados para sermos fiéis ao Senhor. E essa é a oração de Jesus em João, capítulo 17, para que nós permanecemos fiéis, permanecermos nele. E a missão, ela persevera quando os resultados parecem pequenos. Isso é muito importante, meus irmãos. Finalizando, então, nós entendemos que Mateus 13 nos ensina que o reino já chegou, que ainda não se manifestou plenamente, que cresce sob rejeição e será revelado em glória
e juízo final. Esse é o reino do Senhor. O discípulo vive essa promessa com paciência e esperança. Esperança desse reino vindouro que chegará. Deus os abençoe. Vamos fazer uma oração. Ó Pai, bendizemos ao Teu nome pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Clamamos para que o Senhor nos use para revelar o Seu reino sobre todo este povo, sobre toda essa terra. Que, apesar de nós, o Seu reino cresça e que o Senhor nos ensine e nos mostre como devemos viver. Oramos, Senhor Deus, pela Tua graça, pelo Teu poder sobre nossas vidas e pedimos perdão pelos nossos pecados. Esteja com aqueles que estão doentes, que necessitam do Senhor, e esteja com aqueles, ó Pai, que estão desempregados também. Abençoe o nosso país, o Brasil. Abençoe para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um grande abraço.